Será que Jesus não está andando ao seu lado no caminho que você está percorrendo hoje? Você não para de falar em algo que você espera há muito tempo ou em algo que tem te chateado muito? Apesar de Jesus estar andando ao seu lado, você não o reconhece, está prendendo a sua atenção ao ponto de você não conseguir enxergar. O que você tem discutido enquanto caminha? O que te perturba enquanto você caminha? Não, eles não entregaram Jesus à morte, Jesus se entregou. Com o Senhor, a gente não usa verbo no passado, a gente usa no presente e no futuro somente. Será que você está se comportando da mesma forma que eles? Está triste, desanimada, sem fé nas promessas que o Senhor te fez? Será que o que está acontecendo agora, Jesus já não tinha te dito que momentos ruins viriam, mas que isso faria parte do trabalho dele? Com o que você tem se alimentado? Se o seu alimento for ruim, a sua mente se encherá de pensamentos ruins. O que realmente vai nos fazer sentir Jesus ao nosso lado no caminho. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O ponto principal que eu quero meditar com vocês hoje não é sobre a ressurreição de Cristo, mas é sobre o caminho. Os homens estavam indo para um povoado bem distante de Jerusalém. Eles estavam indo a pé e era nada mais nada menos do que 11 quilômetros de distância. Isso me remete aos caminhos que percorremos ao longo da nossa vida. Uns curtos, outros bem longos. Uns andamos calados, só com os nossos pensamentos, outros desabafamos com os amigos, discutimos, murmuramos, choramos e andamos muito, muito mesmo. Muitas vezes nos cansamos de tanto andar. O ponto alto do texto é Jesus ter aparecido no caminho. E a pergunta é: será que Jesus não está andando ao seu lado no caminho que você está percorrendo hoje? Apesar de Jesus estar com eles fisicamente, eles não o reconheceram. Mas por quê? O texto só diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Talvez eles estivessem tão presos ao acontecido que não conseguiam ver nada à sua volta. Será que essa é a sua realidade hoje? Você não para de falar em algo que você espera há muito tempo, ou em algo que tem te chateado muito, ou em alguma frustração, ou em alguma perda. Apesar de Jesus estar andando ao seu lado, você não o reconhece, porque nesse momento os sonhos, os medos ou qualquer outro fato está te perturbando, está prendendo a sua atenção ao ponto de você não conseguir enxergar Jesus. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Jesus poderia ter dito: o que vocês estão discutindo e ponto. Mas não, ele foi além. O que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eu repasso essa pergunta para você. O que você tem discutido enquanto caminha? O que te perturba enquanto você caminha? Enquanto você espera que algo aconteça há muito tempo, enquanto você aguarda, pensamentos te perturbam, dúvidas surgem, fé se enfraquece. Sim, fé se enfraquece. Olha o que eles disseram, que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Não, eles não entregaram Jesus à morte, Jesus se entregou. A você, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ah, jesuíta, que diferença faz isso? Faz toda a diferença. Jesus é Senhor e domina sobre tudo e todos. Se ele quisesse, nenhuma autoridade não faria nada contra ele.
Como se não bastasse, eles escancararam a falta de fé deles, dizendo: Jesus foi crucificado e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção para Israel. Que nós esperávamos que ele ia. Não, nós esperamos. Jesus não ia, Jesus vai. Com o Senhor, a gente não usa verbo no passado, a gente usa no presente e no futuro somente. E complementaram: hoje é o terceiro dia, como se não tivesse mais jeito. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha só, as mulheres disseram para eles que Jesus estava vivo e Jesus os encontrou entristecidos. Será que você está se comportando da mesma forma que eles? Está triste, desanimada, sem fé nas promessas que o Senhor te fez? Sem fé no que a palavra de Deus diz? Será que o que está acontecendo agora, Jesus já não tinha te dito que momentos ruins viriam? Mas que isso faria parte do trabalho dele, que isso seria preparatório para a bênção que ele iria te dar. O que será que temos tanta facilidade em esquecer o que o Senhor nos diz? Será que não é porque tiramos os olhos de Cristo e colocamos os nossos olhos em coisas que tendem a nos colocar para baixo? Ou em coisas inúteis que tiram os nossos pensamentos dele, como televisão, internet, redes sociais? Será que não é porque passamos a dar mais valor à vida fake dos influenciadores, dos blogueiros, dos coaches, do que nas falas de Jesus através da palavra de Deus? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Eu imagino que os olhos deles se abriram porque eles levaram o verbo que se fez carne para dentro da casa deles. Em outras traduções diz: a palavra que se fez carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se quisermos andar pelo caminho sem perder a fé, eu e você precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da Bíblia. Precisamos estar constantemente nos lembrando que Jesus morreu, foi crucificado, porém, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme está nas Escrituras. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Com o que você tem se alimentado? Se o seu alimento for ruim, a sua mente se encherá de pensamentos ruins, de pessimismo, de tristeza, de incredulidade. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Muitas vezes ouvir alguém falar da palavra, assistir uma pregação, nos aquece o coração, mexe conosco. Mas só isso não é suficiente. Ouvir a palavra de Deus aos domingos ou aos sábados somente não é suficiente. O que realmente vai nos fazer sentir Jesus ao nosso lado no caminho e vai nos fazer olhar para os problemas, para as dificuldades de forma positiva é quando passarmos a conviver com Ele todos os dias, nos alimentando todos os dias do pão da vida que é Jesus. Que o Senhor nos ajude a crer no agir dele em nossas vidas, independente do caminho que estivermos percorrendo. Que ele nos ajude a não deixar o nosso dia a dia nos cegar. Que ele nos ajude a ter sede e fome da palavra de Deus, porque só assim conseguiremos passar pelo caminho entendendo que estamos com a melhor de todas as companhias, a do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.